pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Irmãos e irmãs de Cristo, nós celebramos hoje o quarto domingo desse tempo de Páscoa. O evangelho de hoje é do João, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo diz Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma oportunidade que Deus nos oferece para nós rezarmos e meditarmos o Evangelho de João. Então vamos mais partilhar essa palavra de Deus. Padre, Jesus fala que o pastor entra pela porta do redil e chama as ovelhas pelo nome e caminha à frente delas. De que Jesus está falando? Jesus, no primeiro momento, ele fala que ele é o pastor aqui é ele mesmo. Ele é o pastor, ele entra pela porta e ele conhece as ovelhas, chama as ovelhas pelo nome e caminha à frente das ovelhas. Então, Jesus nos conhece, ele é o nosso pastor, ele é o nosso criador, ele conhece cada um de nós. Ele, por onde ele entra, é a porta. Ele quer salvar a todos e quer nos preceder e caminhar à nossa frente. Esse é Jesus, o pastor. Mas também Jesus quer que cada um de nós que é chamado hoje a ser pastor, que conheça também o seu rebanho, seja, conhece todos os seus filhos e filhas, netos. O pai é pastor, a mãe é pastora, o vó, pastor. Mas aí tem que ter essa liderança, esse conhecimento para conduzir. Mas o verdadeiro pastor é o próprio Jesus Cristo. Padre, as ovelhas conhecem a voz do pastor, mas fogem do estranho. Como é essa voz do pastor? É como a voz ou o comportamento do assaltante? E porque a voz, como Jesus é o pastor, no caso, como ele já se define, a voz de pastor é a voz de Deus, mas essa voz ecoa hoje através da palavra de Deus, através da igreja. Quer ouvir aquele que busca a palavra de Deus, escuta a voz do pastor. Aquele que procura a igreja, escuta a voz do pastor. Então, a palavra de Deus e a própria igreja são aquilo que simboliza a palavra, a voz de Deus, a voz do pastor. Então, nós queremos seguir o pastor, vamos ouvir a sua voz, que se expressa na palavra de Deus, mas que se expressa também através da igreja que fala. Essa igreja é aquela igreja de Jesus Cristo que ele implantou e que lhe diz: o poder do inferno nunca vai prevalecer contra ela. Então,
Como é que vamos ouvir? Vamos ouvir a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Aquilo lá é a voz verdadeira de Deus. Agora, cuidado, porque também o estranho tenta às vezes imitar essa voz do pastor, tenta se aproximar para confundir, e nós precisamos estar atentos se realmente sai da palavra, aquele lá é a palavra verdadeira ou é da própria igreja, se é da igreja mesmo essa pessoa que está falando. Padre, no início Jesus diz que ele é o pastor que entra pela porta. Depois ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu me confundi, fiquei confusa agora, padre. Afinal, Jesus é o pastor ou Jesus é a porta? Pois é, esse é o grande problema que se resolve, de que ele no mesmo tempo ele é as duas realidades, é a mesma coisa ele é o pastor que nos conduz, que nos orienta, que nos encaminha, e ele também anda à nossa frente, sempre nos precede para abrir o caminho para nós, mas ele é a porta. Depois de caminharmos nessa vida, nós vamos entrar na casa do Pai pela porta que é ele mesmo. Então, o segmento de Jesus, a vida nossa nessa terra, é ele que está caminhando, nos conduzindo, ele vai à frente, ele é o pastor. Mas no mesmo tempo, para nós entrarmos na vida de Deus, ele diz aonde tem pastagem, essa pastagem ele diz, eu vou para a casa do Pai, aonde eu estiver, vocês vão estar também, mas ele vai na frente, e nós só podemos entrar se for por ele. Então, ele é o pastor e ele também é a porta. Então, nós não vamos perder nada nos apegando a ele. Nós conseguimos as duas realidades. Ele é o nosso pastor, ele também é a porta que nos dá acesso à casa do Pai. E nós queremos chegar lá para termos uma vida mais feliz e uma vida, aquilo que nós vamos ouvir mais em abundância. Padre, a palavra diz que Jesus é a porta que dá acesso a uma vida em abundância. Isso. Que vida em abundância é essa que Jesus dá? A vida em abundância é a vida da graça, a vida de Deus. Nossa vida, nós nesse mundo, nós tropeçamos, temos a vida de Deus, sim, estamos com a vida de graça, mas ela não é plena, porque o nosso desvio, nosso pecado, às vezes tira um pouquinho daquela plenitude. Mas quando nós tivermos passado, deixado todos aqueles erros, nós seremos saciados ou preenchidos com a graça em abundância na vida de Deus. É uma vida que não vai acabar mais, desde que nós nos apegamos a Jesus Cristo. E lá é uma vida eternamente pleno de Deus e com Deus e na presença de Deus. Então, abundância que não se acaba. E esse é o desejo de todos nós. Primeiro desejo de Deus e desejo de cada um de nós estar na presença de Deus e viver eternamente em abundância. Irmãos, partilhe conosco, partilhe com os irmãos, dá aquele joia, mas também partilhe, toca aquele sininho e partilha com os outros irmãos para que saiba também. Que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, o seu emprego, o seu serviço. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.